Saudação investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar de um erro muito grande de investimento que o investidor precisa ficar muito atento para não cometer, principalmente o investidor mais iniciante de fundos imobiliários. E basicamente nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a carteira recomendada do BTG Pactual. Então o BTG todo mês ele lança uma nova carteira de fundos imobiliários e a gente vai discutir algumas coisas bem interessantes sobre essa carteira de junho que ele acabou de lançar. Então, basicamente, o BTG acabou de divulgar a sua carteira de recomendações de fundos imobiliários para o mês de junho e, basicamente, nessa nova carteira, em comparação com o mês anterior, ele está aumentando a exposição em fundos de tijolo e diminuindo a exposição em fundos de papel, como a gente vai ver ao longo desse vídeo daqui. Então, basicamente, o que acontece? Que, na verdade, não é só o BTG, mas sim várias outras empresas do setor financeiro, principalmente corretoras, divulgam uma carteira recomendada. E eles fazem isso com uma certa periodicidade. Alguns divulgam toda semana, outros divulgam todo mês e por aí vai. E algumas dessas empresas divulgam isso de forma pública e gratuita. Então qualquer pessoa consegue acessar e ver o racional por trás da carteira e entender quais são os ativos que a carteira está mandando você comprar e quais são os ativos que a carteira está mandando você vender. E na verdade, o que vem acontecendo? Percebe-se que com as mudanças do mês de junho dessa nova carteira do BTG, ele vem aumentando então a sua alocação em fundos imobiliários de tijolo e diminuindo a alocação em fundos imobiliários de papel. Então ele acredita que para os próximos tempos vai ser mais interessante você ter cotas de fundos imobiliários de tijolo do que de papel. E vale aqui ressaltar que nas últimas 2 semanas, os fundos imobiliários de tijolo acabaram subindo bastante. Os de papel também subiram, mas não tanto quanto os fundos de tijolo. E por isso que ele está acreditando que essa alocação, para o momento atual, faça mais sentido. De você ter mais fundos imobiliários de tijolo do que de papel, mas mesmo assim ele ainda tem uma concentração bem alta, mais de 56% da carteira alocada em fundos imobiliários de papel, que são aí por sua vez atrelados a CRIs. E aí, o que essa recomendação do BTG ele fala? Bem, ele diz que essa carteira ela busca o melhor equilíbrio entre renda, ou seja, você receber dividendos mensais, e o ganho de capital, com foco no crescimento patrimonial de longo prazo. Bem, isso é o que a carteira diz. Na prática, não é bem assim. Na realidade, essas carteiras, elas são muito mais carteiras de curto prazo e tentam buscar aí um ganho rápido, uma coisa que é para você ganhar aí já no próximo mês, investindo nesses fundos. E aí no final do mês você vende e já assume a carteira do próximo mês. E na verdade, como a gente sabe, ganhos de curto prazo na bolsa de valores não terminam muito bem. Então, na verdade, essas carteiras públicas não é à toa que são feitas por várias corretoras. Quase toda corretora vai ter uma carteira recomendada. Algumas públicas, outras não. Mas quase toda corretora vai ter uma carteira de ganhos no curto prazo. E é muito importante você entender o porquê que eles vão tentar te induzir a investir no curto prazo. Porque aí você faz mais negociações. Se você compra um fundo imobiliário hoje e não vende ele nunca mais e segue com ele para o longo prazo, a corretora ela só vai fazer uma negociação e não vai acabar ganhando dinheiro com isso. Agora, se você faz várias negociações e compra e vende todo mês, você ficar alterando a sua carteira, seguindo a carteira recomendada dessa corretora, você vai fazer várias negociações, vai pagar várias corretagens e com isso vai gerar mais dinheiro para a própria corretora e não para você. Então, na verdade, boa parte dessa carteira recomendada, gratuita que a gente vê, são de ganhos de curto prazo, que historicamente não geram um bom resultado. Mas se vocês quiserem pedirem aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo analisando a rentabilidade dessas carteiras públicas ao longo dos últimos anos para mostrar para vocês que realmente elas não geram um bom resultado, porque todas elas são focadas apenas no curto prazo. Então, esses são os fundos imobiliários que a carteira recomenda. A gente consegue ver aqui que tem alguns fundos muito grandes, outros pequenos, outros de baixa liquidez e por aí vai. Tem aqui o KNCR, que é um fundo muito interessante, o CPTS, tem o VILG, o BTLG, vários fundos que a gente conhece e outros fundos que são um pouco mais desconhecidos, que não são assim tão falados, como por exemplo o BTCI 11, que é um fundo bem diferente dos outros, mas a gente percebe que boa parte dessa carteira aqui são para ganhos de curto prazo, são para fundos que na visão do BTG estão descontados e podem valorizar ali próximo do seu valor patrimonial muito em breve, e com isso você venderia e tentaria depois fazer alguma outra negociação. Então essa aqui é a grande lógica
por trás dessas carteiras recomendadas. A grande maioria delas, com raríssimas exceções, são de investimentos de curto prazo. E esse vídeo vai chegando ao fim, e se você gostou, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.